Olá, gente. Vamos lá, mais uma segunda-feira, mais um dia, mais uma live do sobrenatural, sobrenatural de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que é mistério, aquilo que é profundo, aquilo que é grandioso de Deus para nossas vidas. E nesta noite vai estar conosco a doutora Marta Guzmão, vai ser muito bom. Um pouquinho ela está entrando aí e estaremos compartilhando junto. Então vamos fazer isso, comunica aí, compartilha com os amigos, 10 pessoas. Hoje nós vamos meditar um pouco em algo muito importante, né, que é a emoção sobrenatural e as emoções, como interagir em Deus. Como Deus interage com tudo isso, né? Então é importante a gente ter uma vida bem controlada no campo das emoções, sentimento, desejo, vontade, tudo aquilo que se dá como faculdade da alma. A alma é cheia de detalhes, cheia de ambientes, e ambientes que tem que ser trabalhado, ambientes que tem que ser ajustado. São ambientes, a alma é cheia de detalhes e tem que ser alinhada direitinho com nossos propósitos em Cristo Jesus. Nós vamos ter como base também o Salmo 42, que é um salmo muito importante, que é dos Coriata, quando eles... Opa, chegou a doutora ali. Salmo dos Coriata é um salmo muito bacana, que é o Salmo 42. Cadê eu? Tá aí, eu tô vendo. Tô te Eu vendo. não tô me vendo. É? Sobe um pouco Aqui, mais. será? Entra de novo. Mas eu tô te vendo. Não, sai e entra de novo. Então, gente, Peraí. a gente está com o Como que Salmo eu sou? 42. E dentro desse salmo nós temos algumas coisas muito importantes, muito bacanas para se meditar e estudar sobre a vida, aquilo que acontece, os detalhes que às vezes nos traz trauma, nos traz frustrações, nos traz decepções, né? Então, muitas coisas acontecem. Deixa eu ver se está aparecendo. E esse salmo traz a luz. Eu estou te vendo, doutora. Está me ouvindo também, pastor? Ouvindo muito bem e vendo muito bem. Eu que não estou me vendo. Então... É porque eu acho que se a senhora subir um pouquinho, aí crescer um pouquinho, porque acho que está muito baixo. O Júnior que é bom para informar isso aí, mas ele está lá fora. Para dar uma orientação. Júnior, mas aí, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom, pastor? Bom, eu converso com o senhor sem me ver mesmo. Mas tem que se ver, é importante. Não está conseguindo lhe ver? Não consigo me ver, não sei por quê. Mas aqui não está vendo bem. Não aqui aparece. Estamos vendo bem. Então, não sei o que eu fiz aqui que tirou a minha imagem, mas tudo bem. Deixa eu ver com o Júnior aqui. Ô, Júnior. A doutora ela não está conseguindo ver ela. Tá vendo o celular dela lá. Está ligando para ela e não para mim. Ah, tá. Eles vão te lhe orientar. Eu acho que é só puxar a imagem, né? Não ter um negócio assim. Mas, gente, nós estamos aqui, eu, doutora Marta Guzmão, nós vamos entrar nessa live sobre aquilo que é o sobrenatural de Deus e as emoções, como interagir com Deus, ou como interage Deus com isso tudo, no nosso campo de emoção, de sentimento, nossos ambientes, a alma é cheia de ambiente. E nós temos o Salmo 42, um salmo dos Coriatas. É interessante esse salmo porque nos fala de uma alma aflita, angustiada, uma alma que passou por algumas decepções, rejeições, perdas,
coisas grandes e consideráveis. Então, nós queremos compartilhar com vocês, por isso é importante você dividir aí com 10 amigos, 5 amigos que você tem, pessoas que você conhece por seu convívio, que está passando por alguma crise almática, alguma crise humana, e nós queremos interagir com você e levar você ao nível de espiritual para o sobrenatural, onde as curas são reais e mais fácil de ser curado é em Cristo Jesus em qualquer área da alma. Doutora, e aí? Muito bom tê-la aqui. É um prazer, uma satisfação muito grande tê-la nessa live, porque sabemos e conhecemos seu potencial nessa área de psicologia, de orientação e cura das pessoas. Conheço muitas pessoas na igreja que já foram restauradas através do seu trabalho e, além de tudo, por ser uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, trabalhar Amém. com esse ambiente que é alma humana. Deus abençoe e seja bem-vinda. Obrigada, pastor. A honra é toda minha. É uma alegria imensa fazer parte dessa live e saber o quanto Deus pode tocar vidas, pode orientar vidas e pode fazer um milagre nessa noite, né? Eu creio nisso. Eu acho que nós dois estamos aqui porque algo de Deus. O senhor está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo bem. Eu acho que o Senhor tinha esse dia e esse momento para que nós pudéssemos falar de algo tão importante, principalmente porque nós estamos no mês de setembro, né? E tem uma campanha muito grande de Setembro Amarelo, e é referente aos suicídios, né? Isso aí é muito importante, até a senhora dar uma explicação, né? Uma explicação como está acontecendo no mundo atual, no mundo dessa pandemia, dessa crise coronavírus que generalizou, atingiu 3 áreas: saúde, relacionamento e finanças. Então, o mundo quebrou financeiro, quebrou no relacionamento, quebrou na saúde. E o ser humano, como ele está encaixado dentro disso aí? No mundo, pastor, a cada 40 segundos, uma pessoa ela morre por suicídio. A cada 3 segundos, no mundo, uma pessoa tenta contra a própria vida. O Brasil, ele está em 8º lugar do número de suicídios no mundo, né? No Brasil, cerca de 30 pessoas se suicidam por dia. E isso dá a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. O número é desesperador. Né? É desesperador. É 1 milhão de suicídios no mundo, né? E isso está em todas as camadas sociais, né? Não tem todas as camadas. Branco, negro. Pobre, amarelo, branco, negro, amarelo, pobre, vermelho. Todo mundo. Pobre, pastor, rico. Crente. Pastor, crentes, não crentes e crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Pega toda a faixa etária. E de 2015 para cá, o número de adolescentes que têm se suicidado é um número altíssimo, né? No Brasil, durante a pandemia, pastor, o número de depressão ele aumentou 50%. 50% nesses 5 meses de pandemia. O número de estresse e de ansiedade aumentou 80%. E eles são fatores significativos para o número de suicídios.
né? Eles não são as únicas causas. O suicídio, ele tem um fator enorme de causas. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu briguei com meu namorado e eu vou me matar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A nossa mente, ela luta contra a morte. Ela não quer a morte. A nossa mente, ela luta pela vida. Né? Isso nos cristãos e não cristãos. É o instinto de vida. É porque a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Isso, né? Exatamente. Então, o último você vai lutar contra ele o tempo todo. Ele vai lutar contra... né? Você vai lutar. Naturalmente, você pensa em morte e naturalmente você entra na dúvida. É muito rápido você questionar, você pensar, eu vou morrer. Não vou não, mas também se eu morrer, você começa a duvidar. Então é muito rápido a mente ir contra. Agora, o que nos chama a atenção é quando essa mente para de ir contra. Né? Setembro Amarelo é uma campanha que ela iniciou-se aqui no Brasil em 2015, devido o número de suicídio que tem crescido muito. Né? Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. Por isso o Brasil escolheu o mês de setembro. Amarelo é referente à história de um jovem que tinha 17 anos, morava nos Estados Unidos, com 17 anos, ele tinha uma paixão enorme por carros, né? E ele comprou um Mustang 68, ele reformou esse Mustang e pintou esse carro de amarelo. E ele, com 17 anos, ele deu um tiro na cabeça dentro do carro. Os pais e os amigos, ele era um jovem que se dava bem com os pais, ele era um jovem que tinha amigos, e ele se suicidou, e na época ninguém conseguiu entender porque ninguém percebeu quais foram os sinais que ele deu. E no enterro, no velório, a família fez um cesto com cartões e uma fita amarela em homenagem ao carro amarelo. Por isso chama-se Setembro Amarelo, em homenagem a esse carro onde ele se matou. E a família fez cartões com um texto: se você precisa, peça ajuda. E ela distribuiu esses cartões no velório e as pessoas gostaram da ideia e começaram a enviar esses cartões. Esses cartões, eles se tornaram o símbolo do Setembro Amarelo, porque esses cartões fizeram diferença em pessoas. E pessoas começaram a pedir socorro por causa desses cartões. Eles recebiam o cartão e quando estava escrito, se você precisar de ajuda, se você precisar, peça ajuda. E começaram a pedir. Por isso entra a campanha. E a campanha do Setembro Amarelo, o foco dela é poder falar sobre o assunto, falar da importância de que existem pessoas sofrendo. Ninguém busca suicídio, pastor, se tiver só não, acho que hoje eu quero morrer. Não existe isso. Não existe. Uma pessoa, quando busca uma tentativa de suicídio, ela está e ela está sem esperança, ela está desesperançosa, ela está em desespero, ela está desamparada, que é igual o salmo que o senhor estava lendo. Tá? Ela está desamparada e ela normalmente pode estar depressiva, ansiosa ou estressada. E ela busca, porque a dor no coração é gigante, é uma dor. Né? É uma dor que ela não sabe mais aonde buscar, como eliminar essa dor, então ela não busca morrer. Quem tenta suicídio, normalmente não quer morrer, mas quer dar fim no sofrimento, quer dar fim na dor. E acaba levando a vida, né?
Isso, e acaba levando a vida. E isso, pastor, acontece com todas as pessoas. Acontecem com cristãos, acontece com não cristãos. E por isso é tão importante nós estarmos aqui hoje falando sobre isso, pastor, porque as pessoas imaginam que os cristãos, por terem Jesus, elas podem não ficar doentes. Elas podem não ter desespero nem desamparo. Eu digo, porque o fato de a gente ter Jesus e ser evangélico não impede da gente estar no ambiente da dor, no ambiente de dificuldade. Gente, nós estamos aqui tratando um assunto muito interessante com a doutora Marta sobre a vida no campo da psicologia, dentro daquilo das emoções. A alma é um contêiner de coisa e divide em faculdades, sentimento, vontade, né, desejo e por aí afora emoções. E tudo isto abre caminhos quando gera uma depressão, uma ansiedade, perde o controle e as coisas vão muito longe. Então, eu queria que você que está nos ouvindo contactasse com um amigo, um parente, aumentasse o número aí, a rede, com 5, 10 pessoas do teu convívio, porque é muito importante o que está sendo tratado aqui. A igreja, o fato de ser igreja, doutora, o fato de ser cristã não isenta. O fato de ter fé não isenta. A gente prova isso pela Bíblia. Homens como Elias, que desejou morrer, o que a senhora falou, e não queria suicidar. Mas ele disse, Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Não sou melhor do que ninguém. Tira a minha vida. Mas não era o propósito de Deus. Já Judas, quando ele traiu Jesus, ele viu que a besteira que ele fez foi tão grande que ele suicidou sem nem saber que estava suicidando aquele cara. Isso. Né? Isso. Alguns homens, né, o próprio Saul, ele se lança sobre a espada quando está ferido para não dar direito ao inimigo de dizer foi eu que matei. Porque cada um, no momento da sua crise existencial, as decisões de morte, elas são cruéis, né? E é por isso que o Salmo aqui, que a gente está baseando, Salmo 42, diz, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando verei a face do meu Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Dia e noite, enquanto dizem continuamente, onde está o teu Deus? Eu acho que essas palavras pejorativas, negativas, que é que onde está o teu Deus? Uma pessoa que já está sofrida, angustiada, e outro fala, cadê a tua fé? Você não tem fé? É o nosso ambiente. A senhora é cristã, eu sou cristão. Né? Então, a senhora é uma serva, eu sou um servo. Mas isso aqui é comum dentro do convívio de cristão. Onde exatamente. Cadê teu Deus? E a pessoa não sabe que está liberando um veneno a mais, uma dose de veneno a mais. Né? E aqui, esses coriata, a história deles é terrível, porque a terra engoliu todo mundo vivo e os que sobrou ficaram espalhados. Então, pessoas pegaram e falaram para ele, dizer assim, como suspira a costa pela corrente das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. Né? E ele chega a dizer, a minha lágrima tem sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizes continuamente, onde está o teu Deus? Enquanto me dizes continuamente, onde está o teu Deus? Agora, fora do cristianismo, é a mesma coisa. O que destrói pessoas, no meu entender, mais assim, de conhecimento, de convívio cristão e social, é porque a gente vive dentro de 3 comunidades. A comunidade social, a comunidade evangélica ou religiosa, a comunidade família. Essas 3 comunidades, elas cobram da gente, elas exigem da gente coisas que a gente não pode ceder, e às vezes, por a gente não poder dar na exigência daquele ambiente, nas cobranças, a gente acaba perdendo o controle emocional e pode desencadear um sentimento profundo de fracasso e gerar um ambiente desse, não é isso? Exato, é exatamente isso, pastor. Isso acontece muito, inclusive, com líderes, né? Pastores que são extremamente cobrados,
são extremamente julgados, e palavras e julgamentos, muitas vezes, é o que faz com que o outro se isole mais e mais e não tenha o socorro necessário. Né? Se a gente pensar no cristianismo e pensar na campanha que é feita, a cura, muitas vezes a cura emocional, ela é feita pelo falar. Tá? Terapia, o senhor faz aconselhamento, o senhor sabe. Uma das nossas grandes instrumentos para que nós possamos auxiliar a cura, né, é a pessoa poder se abrir, poder falar. Então é fundamental nós sermos uma escuta, nós estarmos próximos dessa pessoa. Só que um líder que é julgado e que se está deprimido, ou se está ansioso, ou se está angustiado, e se ele é julgado, se ele é criticado, onde está o teu Deus? Então você não é um pecador, então você não lê a Bíblia, então você não tem intimidade com Deus. Quando ele é julgado desta maneira, justamente aquilo que poderia fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, acaba sendo um instrumento para destruir. Né? Pastor, não existe nada que uma pessoa que está vivendo um sofrimento desse quer, a não ser amado. Nós nascemos para ser amados. Nós nascemos para ser aceitos. E o nosso maior desejo é ser amado. Quando nós nos encontramos com Jesus e quando nós somos salvos, o que nos constrange e o que nos aproxima dele é o amor dele por nós. Quando nós estamos vivendo num momento de angústia, de depressão, de ansiedade, o que nós precisamos é nos sentir amados, é nos sentir aceitos. E quando nós somos criticados, julgados, mal interpretados, criticados, e principalmente no meio cristão, nós nos distanciamos. As pessoas acabam ficando mais isoladas. Senhor, pastor, nós não podemos esquecer que nós somos um corpo. E se o Senhor não está bem, eu posso estender a minha mão e poder te socorrer. Como? Mas eu não sou uma especialista. Mas se eu não sou uma especialista, eu posso me aproximar, eu posso falar, eu estou pronto para te ouvir. Como é que você está? O que está acontecendo com você? Quantas vezes nós temos pessoas que nós achamos que está estranho, mas em vez da gente se aproximar, a gente se distancia mais. Nós falamos, isso não é problema meu, fica para lá. Sabe, pastor, a gente imagina que a cura de uma depressão, ela está ligada com a depressão. Vou explicar uma coisa, a depressão é uma doença. É uma doença. Ela é grave e ela... Eu vejo duas coisas muito graves, violenta dentro do ser humano, que no campo da psicologia. A depressão e a doença, e pode levar, ela é letal, ela é violenta. E a ansiedade. E o estresse. E o estresse. Mas geralmente essas duas oriundas dali. É que o estresse, pastor, ela ocasiona depressão e ansiedade. Isso justamente. Essas duas doenças, elas brotam dali. Isso, elas brotam dali. Regra, né? Porque estresse não é cansaço de trabalho. Você estressa, o ambiente te estressa. Né? Um julgamento te estressa, uma voz te estressa. E aquilo repetido dia e noite e dia, vai atropelando a pessoa. Por isso que eu gosto desse salmo aqui, doutora, no versículo 9, diz assim: digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, porque te ouvidaste. Por quê?
Então, aqui a palavra é tremenda, porque olvidar significa tirar da mente, esquecer, anular. A verdade é essa. Não vir ao ambiente de novo, não voltar. Então, eles estão dizendo, Senhor, eu digo, Deus, tu é a minha rocha, mas por que te olvidaste? Por quê? Por que me abandonaste? Esse é um sentimento muito de estresse e de ansiedade muito grande e gera depressão, não? É isso aí. E é o sentimento de desamparo total, né? Ser desamparado é sentir que não tem nada nem ninguém que possa me socorrer, né? Quando eu olho e penso que o meu Deus não está me ouvindo ou não está me entendendo, é o extremo do desespero. Meu Deus do céu. Porque quantas e quantas vezes, pastor, nós estamos tristes, porque a tristeza faz parte da vida. Nós estamos no meio de uma pandemia, muitas pessoas estão passando por luto, estão passando por perdas, e não tem como não ficar triste, não tem como não ficar mal, não tem como não lidar com a perda de uma maneira normal, é saudável, é até esperado a tristeza. Mas quando eu enxergo que não tenho mais consolo, não tenho mais esperança, eu não tenho quem cuida de mim, eu não tenho quem me traz um futuro, isso é desesperador. Então, quando eu olho a palavra de Deus, quantas vezes nós estamos tristes e abrimos a palavra de Deus e o Senhor diz que Ele é conosco. Quando eu leio esta palavra, Ele é conosco, isso faz toda a diferença na minha vida. Quando eu sei que Ele está comigo, quando eu sei que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, eu jamais vou me abandonar, Ele jamais vai me abandonar, é a certeza de que eu não estou só. Mas nós não podemos esquecer, pastor, que nós representamos Jesus. E quantas vezes, e temos uma pessoa do lado nosso, que nós precisamos olhar. A palavra de Deus em Eclesiastes 4, ela diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude ou levante-se. Se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Uma pessoa que está doente, ele não tem força, pastor, sozinho para orar. Porque a depressão é uma doença física. O cérebro, ele adoece. Não tem serotonina, não tem dopamina no cérebro. O cérebro não consegue se concentrar, ele não consegue prestar atenção, ele não consegue fazer rotinas, ele perde a energia. Mas nós precisamos encaminhar essa pessoa para um médico, porque ela precisa de tratamento, ela precisa de tratamento clínico. Nós precisamos encaminhar para um psicólogo, porque ela precisa mudar a maneira de pensar. A palavra diz que nós temos que mudar os nossos pensamentos. E nós precisamos de ajuda espiritual, porque a oração faz toda a diferença numa vida emocionalmente abalada. O cérebro, a pessoa, ela sente o poder da oração. A dopamina é liberada dentro do organismo. Nós, quando começamos a orar, a energia parece que volta. Pastor, eu trabalho há muitos anos em consultório e eu sei, porque eu oro pelos meus pacientes antes de trabalhar, né? Antes de entrar em consulta, eu oro pelos meus pacientes, eu abençoo, eu declaro a palavra de vitória, eu declaro palavra de vida sobre a vida de cada um deles, porque a Bíblia, ela é a vida.
A Bíblia é Jesus, é vida. E uma pessoa que está desesperançosa, ela não está sentindo sentido na vida. E a palavra faz a diferença. Mas quantas e quantas vezes, pastor, sozinhos nós não conseguimos? É verdade. Eu acho Sozinhos. que é muito importante o que a senhora está dizendo, porque o diálogo, a voz de fora em direção de uma pessoa que está dentro do campo de ansiedade, ou depressão, ou estresse muito agudo, o cérebro dele não está coordenando o pensamento, não está alinhando, porque as químicas são poucas ou exageradas ao mesmo tempo. Os neurotransmissores estão muito complicados, fica muito variado, e as células que é fornecido os neurônios, eles se desgastam dentro do ambiente da ansiedade, e é aí onde a pessoa perde o equilíbrio, porque perdendo o equilíbrio, ele perde o sentido de ouvir com cuidado quem está falando. Então, você está falando, às vezes, ele está ouvindo, mas não está nem... Está escutando aquilo ali, mas não está ligado. Então, por isso que quando essa pessoa chega diante de um profissional, de um psicólogo, psiquiatra, neurologista, ou alguém um autodidata que é pesquisador, então a pessoa coloca a palavra certa. E a palavra certa puxa a linha do novelo. Então, isso aí. Vai uma conversa de 1 hora dentro do consultório, né? Até o pai da psicanálise já disse que 1 hora de conversa já ameniza 40% do problema. Os outros 60% vamos cuidar. Então, você imagina isso, você já tira 40% a 60% do peso. O peso de uma mente cansada, o peso de uma mente angustiada, o peso de um coração aprisionado por perdas, por qualquer coisa, trauma, decepção, desilusão, frustração, rejeição. São as linhas que as pessoas passam, né? Quando vem do campo de trauma, traumatizado com o ambiente, traumatizado com uma pessoa, traumatizado com o coletivo. Essa pessoa está muito ruim quando ela vem frustrada, se auto-frustrando, se autodecepcionando, né? Ansioso, tudo gera tudo. Aí cai no campo da rejeição, acaba a pessoa. Então, é uma boa coisa para quem está nos ouvindo, se tem alguém na sua família, alguém no seu ambiente de trabalho, alguém no seu convívio com sintomas de ansiedade, depressivo, pessoa que está ficando muito triste, está se isolando, procura conversar com essa pessoa e indicar uma pessoa que possa ajudá-la. Porque nós estamos vivendo, pessoal que nos ouve, nós estamos vivendo, como disse a doutora, um tempo de índice de suicídio é fora do normal, é espantoso. É fora do normal. Nós temos uma cidade aqui no Brasil chamada Juiz de Fora. O índice do suicídio ali parece que é um dos maiores do Brasil. É uma coisa louca. Todos os dias, pessoas... E o maior número de suicídio é dentro das casas. Eles suicidam dentro de casa, eles pulam por janela, por porta, eles tomam veneno, eles se enforcam, eles dão tiro na cabeça. Às vezes você vê o cara matou a mulher e se matou. A intenção dele já era se matar. Sabe, pastor, é importante a gente dizer que 90% das tentativas de suicídio que elas foram impedidas, né? Os suicídios foram impedidos porque alguém conseguiu intervir naquele momento ou um pouco antes. 90% das tentativas que não deram em suicídio, elas tiveram alguém que interviu. O mais importante da gente entender é que essa intervenção, ela não necessariamente é de profissionais. Porque é difícil um profissional estar do lado de alguém que vai tentar suicídio. Né? Ele normalmente está no consultório, ele está no hospital, ele está em algum lugar assim. Mas
pessoas que acabam impedindo, normalmente são amigos, são pessoas que estão perto, são pessoas dentro de casa, são pessoas que estão vendo que alguém está muito estranho e se aproxima dele e ao dar atenção, ao conversar, ao falar, e ele a ser ouvido, ele a ser escutado, ele começar a falar sobre o que ele estava sentindo e pensando, ele começa a elaborar, que é com quem a gente trabalha, pastor. Nós trabalhamos com essa elaboração. Isso faz com que as pessoas possam repensar, porque ninguém quer morrer. O que elas não estão é aguentando viver. Né? O cristão, ele normalmente ele não fala que ele quer se matar. O cristão, ele fala, eu gostaria que Jesus me levasse. Ou que voltasse, quer que mata logo. Que voltasse ou que me levasse. Eu ouço muito isso dentro do consultório, pastor. Alguns pacientes. Ouço bastante. Eu ouço muito isso. Eu daria tudo para Jesus me levar, eu daria tudo para Jesus voltar agora. Eu não tenho mais nada que fazer aqui, eu acho que eu já fiz tudo que eu precisava. Eu gostaria que Jesus me levasse. Essas frases, elas são sutis, mas mostram uma dor muito grande. Sabe, pastor? As pessoas não sabem, mas a pessoa está sofrendo muito, né? Muita dor. Ele ainda é julgado pelo sofrimento dele. Você está achando que você é fraco, você está achando que você é isso, é aquilo, ou você pecou e aponta erro. Às vezes a pessoa comete um pecado, um erro grave na vida, e ele começa a entrar numa ansiedade. Ele pode desenvolver uma síndrome qualquer, por aquele ambiente que ele cometeu, porque ninguém senta para dizer, cara, é o seguinte, a Bíblia diz que até homens fortes como Elias estava sujeito à mesma coisa. Exatamente. Então a pessoa não chega com conselho, ele chega com juízo. Ele não chega com a paz, ele chega com juízo. E quem tá no erro, gente, isso aqui é muito sério. É uma live que eu acharia muito importante que fosse para muitas pessoas participar nesse momento, porque chama a nossa atenção. Né? Talvez seu gemido, seu grito que ninguém está ouvindo, você está ouvindo conselhos para você sair disso, ter a oportunidade de escapar dessa armadilha que o inimigo colocou diante de você. Então, nós estamos aqui com a doutora Marta Guzmão, que é especialista nisso, a doutora sabe o que fala e sabe o que faz. Então, doutora, dentro disso aí, a gente tem a palavra de Deus, né? A gente tem como envolver o sobrenatural em nossas emoções, como interagir em Deus, o sobrenatural em as nossas emoções. Sobrenatural sempre vai ser algo que está fora do alcance humano, é algo de Deus, vem de cima para baixo e a gente está aqui. Agora, nós somos aqui da Terra, então nós vivemos no tempo cronos, nós somos cronologia completa, nosso tempo é limitado, a gente sabe que a gente nasce, cresce, produz e morre. Você nasce, cresce, produz, um dia vai morrer. Não tem dúvida, né? De natural, de alguma coisa, mas vai. A não ser que Jesus rebate ainda em vida a gente. Mas a gente nasce, cresce, produz e morre. Por outro lado, a ciência médica, ela nos mostra que a gente é biopsicossomático. Né? A gente é biopsicossomático. Então, de repente, morreu, acabou, desintegrou, foi embora. Né? A religião, no maior campo da religião, crê numa reencarnação, ou crê numa readaptação da vida, não sei de que maneira, estavam explicando. Dentro da religião, creem também que existe um purgatório, que você morre e vai expurgar ali direto. Então, a religião, a ciência, ela coloca o ser humano num ambiente muito estreito, muito difícil de sair. Agora, Deus não. A visão de Deus, para Deus, a gente não é biopsicossomático. Isso é importante, é científico, é provado. A gente é bio, a gente tem a nossa cadeia de seres vivos, somos seres vivos. A gente é psíquico, temos emoção, sentimento, uma psique que pensa, que raciocina, que vai, que volta. E nós somos somáticos, a gente somatiza a coisa.
A gente grana por aí, mas Deus diz que para Deus nós somos espírito, alma e corpo. Então parece que para Deus o leque abre. Porque se somos espírito, somos imortais. Nosso espírito não morre. Amém. Se somos alma, temos inteligência e capacidade de criar o que Deus dá com oportunidade de criatividade e multiplicação. Somos corpo, é porque temos um templo. Então, isso aqui a gente pode trabalhar em Deus. Por isso que é importante as pessoas estar dentro desse ambiente que estamos hoje aqui, para entender todo esse ambiente de alma. Deus tem a palavra. Então, o sobrenatural e as emoções, como interagir em Deus. Como a senhora vê esse mundo espiritual de divino e o mundo humano? O Cronos e o Kairos. Kairos é um tempo divino. Cronos é um tempo humano. Então, a gente pode passar de um estágio para o outro e nos recuperar em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu creio, pastor, que a palavra, quando ela nos diz, né, conhecereis a verdade vos libertará, o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Isso. E quando eu começo a ler a palavra de Deus, o que eu Doutora, vejo... a senhora entrou numa coisa legal. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre medo. Medo é o quê, na real? Medo é um sentimento extremamente necessário para nós, seres humanos. Isso é muito bom. Porque o medo, ele nos preserva. O medo, ele nos cuida, ele nos dá o limite do que pode e o que não pode. Então, existe o medo que ele nos protege. Por exemplo... É o preventivo, né? É o preventivo. Por exemplo, você não vai atravessar a Avenida São João às 6 horas da tarde fora do farol. De jeito Por nenhum. quê? Porque você tem medo de ser atropelado e você, por receio, você se cuida. Agora, existe o medo paralisador. Existe um medo que nos impede de ter qualidade de vida. Existe um medo que nos assusta. Esse é patológico. Esse é o que nós precisamos vencer, né? E quando a palavra diz, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo, esse medo ele pode entrar nas nossas vidas por situações difíceis na infância, por traumas, por acidentes. Esse medo pode entrar por pais ou superprotetores ou extremamente autoritários que nos dão insegurança e não deixam com que nós mostremos quem somos, né? O medo ele pode entrar por um casamento onde tem violência, né? Então eu paraliso. O medo ele pode entrar quando eu não creio na minha autoestima, eu imagino o pior. Mas quando eu começo a buscar a Deus, quando eu encontro com esse Deus que diz que conhecereis a verdade vos libertará, e eu começo a me ver como Deus me vê, eu começo a crer no que a palavra diz a meu respeito, quando eu começo a buscar a minha identidade em Cristo Jesus, o que Ele conquistou por mim na cruz, o que Ele já me capacitou, o que Ele me fortaleceu, esse medo, quando eu começo a viver o amor que Cristo tem por mim, e eu começo a viver este amor, esse medo não tem espaço mais na minha vida. E traumas são curados, traumas são completamente rejeições, né? Eu conheço pessoas, pastor, o senhor deve conhecer também, a gente vê muito isso dentro de consultório, pessoas que foram rejeitadas por pai e por mãe, e que quando tem um encontro profundo com Deus, enorme com Deus, se encontra com Deus e se vê amada por Deus, essa rejeição, ela cai por terra, né? Porque eles pegam a palavra paternidade, né? Uhum. Deus Pai, e o sentimento
daquele pai que o abandonou, que o rejeitou, que o humilhou, que o ultrajou, que até abusou às vezes Exatamente. sexualmente, né, das meninas, meninos. Trato muito isso também, pessoas chegam assim. Então Uhum. ele se apega na figura paterna divina, Deus Pai, Jesus Pai da eternidade. Quando eles se afiliam a isso aqui, fica tão gostoso, né? Porque eles veem um pai que não tem nenhuma proposta maligna, só benigna, trata duro, trata severo, mas trata É um pai de amor. pai de Sabe, amor. pastor, eu vou contar um testemunho muito rápido, a meu respeito, muito rápido, disso que o senhor está falando. Eu nasci dentro da igreja, mas eu me converti mesmo com 32 anos. E eu me converti quando eu me separei e minha mãe faleceu no mesmo mês. Eu perdi minha mãe de uma doença muito grave e eu me separei no mesmo mês. E nesse momento eu me senti desesperada e desamparada, né? Mas eu tinha 2 bebezinhos em casa, então tem algumas coisas que nos seguram a vida, né? É E os meus verdade. bebês me seguraram. Mas nesse mesmo mês, eu conheci um Deus de amor. Eu abri a janela da minha sala, olhei para o céu e falei, Deus, se o Senhor existe como a minha mãe sempre falou, se mostra para mim. Naquela noite, pastor, eu conheci um Deus de amor. Esse é Eu, Deus. eu vivi uma experiência profunda com esse Deus de amor. E naquele dia, aquela dor de desamparo, de desespero, onde eu tinha perdido um casamento, onde eu tinha perdido a minha mãe, que era a minha segurança desde o dia que eu nasci. Afinal de contas, minha mãe sempre morou comigo. E naquele dia eu conheci um Deus de amor. Pastor, eu tenho consciência disso que o senhor está perguntando, que é do sobrenatural. Eu tenho a consciência que eu fui tirado de uma circunstância, eu fui tirada de uma situação, de um ambiente de desespero, e eu fui trazida para o colo do meu amado. Eu fui trazida para o colo do meu Deus amado. E eu fui completamente restaurada naquele dia. Eu lembro da noite como se eu estivesse vivendo o dia de hoje. Isso faz 28 anos atrás. Não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. E é esse sobrenatural, pastor, que muitas e muitas vezes eu vejo entrando dentro do consultório, né? Porque eu vejo Deus trazendo a palavra certa para ser dita, eu vejo Deus mostrando a maneira certa de falar, e não porque é uma psicóloga que está falando, mas é porque é um instrumento de Deus que está sendo usado para abençoar e trazer uma cura. A vida que Deus nos tem, a vida que Deus tem para nós, ela é simplesmente tremenda e maravilhosa. Ela faz toda a diferença. Eu vivi isso, eu vejo dentro do meu consultório, eu vejo milagres acontecendo, eu vejo restaurações, eu vejo transformações, eu vejo libertações acontecendo, e eu creio nesse Deus que sempre me instruiu. Quando eu me converti para valer, pastor, eu pensei em abandonar a psicologia, porque eu achei que a psicologia e a palavra de Deus e a grande verdade não andavam junto. E o Senhor falou para mim de uma forma audível, ele falou, eu te fiz psicóloga, ou você acha que você é psicóloga à toa? Eu te fiz psicóloga, e eu vou te usar. E eu tenho visto isso desde o momento em que realmente me converti. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é viva, ela faz diferença. Pessoas que buscam a palavra, que estão na palavra, a cura é muito mais rápida, pastor. A transformação é muito mais rápida, porque nós temos algo que é tremendo, né? Ela é viva, ela é vida. Porque quando você tem esse encontro sobrenatural e emoção,
porque nós somos movidos por emoções, sentimentos. Isso aqui é um Nós combustível. somos seres emocionais. Isso é combustível. Se acabar a emoção, acabou a vida. Se não se emociona mais, não chora mais, não sorri mais, acabou. O negócio é entrar mesmo e acreditar. Já que está aqui mexendo alguma coisa, tem alguma coisa já que você quer perguntar? Daqui a live falta 10 minutos para acabar. A gente vai começar com uma nova live às 9 horas, só por perguntas. Tá bom. Estou falando aqui, doutora, que vai acabar daqui a 10 minutinhos. Tá bom. Aqui. E aí vai entrar uma direta só para as perguntas. Tem tá bom. Muita pergunta ali. Alguém escreveu ali mesmo, perguntando como, né, gerar o amor de Deus, a paz e o amor de Deus. Isso aí deixa para depois a gente responder. Mas eu creio, sabe, doutora, nessa mudança de vida, porque a emoção, o sentimento, vontade, dentro do campo do intelecto, a mente intelectual, são combustíveis. A gente tem que ter vontade de viver, vontade de ver, vontade de produzir, vontade de multiplicar. A gente tem que ter sentimento de alegria, de tristeza, faz parte da vida. Faz parte da vida. Você não vai ficar alegre o tempo todo, você não pode ficar triste o tempo todo também. Eu lembro quando eu estava ainda lá no meu tempo antigo, 42 anos atrás, por aí, mais um pouco, eu me converti, vai fazer 42, então uns 44 anos atrás, e de repente eu estava num ambiente prisional, e ali eu parei numa tristeza terrível, um ambiente pesado, aqueles dias estavam muito esquisito, e veio no meu coração assim, será que eu vou ficar triste para sempre? Será que eu vou ficar triste para sempre? Eu nunca mais vou ter alegria? E aquilo ali bateu tão forte dentro de mim, que naquele momento eu falei, para que Deus me fez? Para que Deus me criou? Qual é a intenção de fazer um ser como eu era? E eu estava pensando assim, porque diz que é Deus que gerou o ser humano, né? Era o que eu ouvia. Eu tinha 20 anos de idade na época, né? Tinha 20 anos, dentro de um sistema prisional. E aí eu pensava assim, para que Deus me fez? Desde o ventre da minha mãe, talvez meu pai já me batia lá. Cresci passando fome, dificuldade, morando no barraco de madeira, piso de chão batido, minha mãe era muito zelosa. Barraquinho onde chovia mais dentro que do lado de fora. As brechas, o vento passava, nosso ventilador era tudo natural, não precisava de ar-condicionado nem nada. Quando chovia, as águas entravam pelas brechas. Crescendo cada ano, minha mãe ganhava um neném, e eu vim naquele meio ali. Eu pensava, para quê? Agora eu cheguei aos 13, 14 anos, comecei a ser preso, cadeia, droga, bebida, farra, crime, etc. Aí pensei, né, para que Deus me fez? Qual é o interesse de fazer um ser desprezível ou fazer um ser para viver isso? Aquele momento era uma tristeza tão grande que eu pensei, minha vida foi sempre uma prisão, só agora estou preso, mas pelo delito que eu cometi, mas tudo é igual. E quando eu consegui me desvencilhar desse sentimento, eu lembro que, de repente, alguém falou alguma coisa aconteceu, e eu saí daquele ambiente de tristeza. Depois eu fiquei pensando, o que é que eu estava pensando, né? Que loucura. E quando eu cheguei na casa de recuperação com 24 anos para sair das drogas, eu recebi o toque de Jesus e a voz de Jesus, e eu fui tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio da presença de Jesus, por algumas palavras que Jesus me falou. Primeiro, ele me disse assim, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. Uhum. Segundo, ele disse, eu falei contigo naquele lugar e te trouxe para aqui. E terceiro, ele disse, vou fazer de você profeta e apóstolo entre as nações. Eu abri meu olho, eu estava jogado assim, era muito poder,
E eu não entendia nada de oração, nada de fé, nada, mas me envolveu. E eu abri meu olho, vi aquela unção gloriosa, aquele ambiente, e eu senti uma alegria tão grande, mas uma alegria. E lembrei daquele dia da tristeza. Mas a alegria, eu não queria mais sair dela. E a tristeza, eu quis sair. Aí, interessante que tinha um rapaz do meu lado, ele olhou para mim e falou assim, carioca, me chamou de carioca, falou, teu rosto está brilhando, você está diferente. Falei, cara, tem alguma coisa dentro de mim, mas é muito alegre. Ele falou, é Jesus Cristo. Eu falei, eu não sei quem é. Ele falou, é o Espírito Santo, cara. Falei, mas eu não sei quem é, só sei que é muito bom. Eu estou numa alegria, uma paz que eu nunca senti, algo sobrenatural. E as vozes que eu ouvia ecoando, eu fui batizado no Espírito Santo. Aí aquele rapaz foi repetindo, você está diferente. Falei, cara, me dá uma orientação, me diga para mim como eu posso conservar esse sentimento de felicidade para sempre na minha vida. Eu nunca mais quero perder isso. Ele falou, tem 3 coisas. Ler a palavra de Deus, jejuar e orar. Se você fizer essas 3 coisas, você vai ser feliz, vai superar seus momentos de crise, vai superar seus traumas, seus medos, seus assombros. Ele falou muita coisa. E dali para cá eu vim conservando isso. Então, quando às vezes a gente passa por um momento de ansiedade, que gera uma tristeza, você vai para dentro da palavra de Deus, sobrenatural te envolve de novo, e você sai de maneira gloriosa. Isso é pura verdade, pastor. Nós temos aí 3 minutinhos para a senhora falar muita coisa ainda. Isso que o senhor acabou de falar, pastor, é a pura verdade. A palavra de Deus, ela nos traz vida. Então, ela faz toda a diferença, né? Porque o ser humano, ele quer algo bom, ele não quer... É o que o senhor falou, eu não quero essa tristeza mais. Essa tristeza eu não quero mais na minha vida. Não quero. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu não quero perder. Ninguém escolhe ser triste ou ser infeliz, pastor. Ninguém escolhe isso, nós escolhemos, mas é que às vezes não temos força para sair dessa tristeza. Não temos força e precisamos de socorro, né? E o crente acaba julgando. Mas por que você não lê a Bíblia? Apóstolo Djalma Toledo, Deus abençoe, apóstolo. Está aqui as tuas ovelhas aí. O Djalma entrou aí. Oi, pastor. E é verdade, a tristeza é uma coisa que a gente não quer viver com ela nunca. E a alegria a gente não quer perder nunca. A gente não quer perder. Não temos escolha, pastor. Para sermos seres humanos saudáveis, nós vamos nos deparar com tristezas, porque a vida nos faz encontrar coisas que nós não gostamos, né? Coisas difíceis. Temos lutas. Ontem mesmo, até ouvindo o culto do pastor Luciano Subirá, né? Quando ele relatou o nascimento do primeiro filho, né? Lutas, coisas difíceis, mas crer que temos um Deus que nos mantém olhando para aquilo que ele declarou para as nossas vidas e que nós vamos chegar lá, né? É isso aí, doutora. Então a gente vai preparar para fechar essa. Gente, nós vamos continuar com a live sobre as perguntas e respostas. Todas as perguntas estão sendo preservadas aqui e você vai ter o direito de ter a sua resposta. Então, essa live ela vai fechar, mas vamos abrir outra junto com a doutora e vamos partir para dentro do inimigo. O problema está no campo das emoções, o problema está nos sentimentos, o problema está dentro da gente. Tem que sair, tem que ser curado, tem que ser liberto. Nada melhor do que a palavra de Deus para nos curar. A palavra é água, ela hidrata. A palavra é pão, ela alimenta. A palavra é sombra, ela nos deixa refrigerar a alma. Então, a palavra traz tudo o que nós precisamos. Então, estamos chegando no finalzinho aqui, doutora. Já não dá mais para falar quase nada. Mas eles vão abrir outra ali e a gente vai embora. Então, dá só teu tchau aí. Tchau. Valeu.